Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal. Meu nome é Igor Ventura, para você que não me conhece. Aqui no canal a gente fala sobre mediunidade, autoconhecimento. E nós temos também esse quadro, que é o nosso podcast, nosso solo podcast, que ele é dedicado para a gente trazer sempre pessoas relacionadas com autoconhecimento, com espiritualidade, sempre podendo acrescentar para a gente na nossa base de estudos diários, né? Bom, para você que vai participar ao vivo aqui com a gente, o chat está liberado para vocês fazerem perguntas para o professor, tá? Você que estiver assistindo gravado também, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que a gente tenta trazer a resposta de alguma forma, tá certo? Bom, hoje eu estou muito feliz, né? Mais um convidado especial. Por sorte e graças a Deus a gente está conseguindo trazer muitas pessoas bacanas aqui, que têm acrescentado bastante no nosso estudo, no nosso programa. E hoje o professor Jacó, que é para mim uma referência, né? Quando a gente fala de magnetismo, de passe mediúnico, que aí isso vai englobar também as pessoas que trabalham com reiki, com imposição de mãos, o jorei, enfim, todos aqueles trabalhadores ou estudantes ou curiosos que gostam dessa arte de curar através das mãos, né? De transmitir energia, de doar energia. E o professor, ele é uma referência para a gente. Ele, em 92, publicou seu primeiro livro, vou até colocar na tela para vocês, compartilhar com vocês aqui, que é o Passe, seu estudo, suas técnicas e sua prática. Esse livro ele foi um best-seller com mais de 100 mil exemplares vendidos, então ele se tornou, né, essa referência para a gente na arte do magnetismo. Com 13 anos, ele já escrevia pequenos artigos para jornais espíritas na cidade de Natal, né? E hoje ele está à frente do LEAN, que é o Lar Espírita Alvorada Nova, que faz um trabalho belíssimo. Eu quero convidar aqui já para botar no nosso bate-papo o professor Jacó Melo. É uma honra e um prazer. Bem-vindo, professor. Muito boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite a você que está aí nos acompanhando. Juliana Aline Veloso, Sandy Lauviar, jornalista e escritora Cláudia Guentes. Aqui, ó, Sejam todos a muito Juliana, bem-vindos. a Aline, a Sandy, todo mundo chegando. Professor, eu comecei falando já sobre a questão do LEAN, né? Eu já queria que o senhor se apresentasse também para a gente e já emendasse o que é o LEAN e qual é o papel importante que o senhor faz na frente desse Lar Espírita da Alvorada Nova, que fica em Parnamirim, né? Rio Grande do Norte, que é um trabalho belíssimo, que já tem bastante tempo. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para a gente e já emendasse falando do LEAN e o trabalho que é feito lá do LEAN, que eu acho que é de bastante relevância para as pessoas poderem entender um pouco da história do senhor. Bom, Igor, o LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, ele é muito conhecido aqui em Natal, apesar de que Parnamirim é o município onde ele está sediado, mas Parnamirim é praticamente uma extensão de Natal, né? É a grande Natal. E lá nós temos várias frentes de trabalhos, mas o LEAN ele surgiu sobretudo com a finalidade de dar assistência a idosos. Porque a ideia foi da minha mãe, foi ela quem teve a brilhante ideia, e ela disse, olha, para cuidar de crianças, todo mundo pensa, mas o idoso parece que nem os próprios familiares se preocupam muito. Você vai chegando numa idade mais avançada, e é como se fosse sendo descartado. E realmente foi uma constatação muito grande. A gente vê que o idoso ele recebe muito pouca assistência ainda, né? Esperamos que um dia isso mude, e ainda mais porque a humanidade cada dia envelhece mais, né? Cada dia são mais e mais idosos. Verdade. E, enfim, então ela convenceu o papai, eles tinham uma granja, e eles simplesmente chamaram todos os filhos e disseram, olha, nós estamos com essa ideia e nós queremos esta granja para fazer lá essa instituição. E queremos que vocês assinem já aqui um termo de doação para a instituição que vai surgir. Então, o LEAN ele já surgiu economicamente forte, porque já tinha agora ali uma área muito grande, muito boa, e totalmente voltada para isso. E a minha mãe, ela tinha umas condições financeiras bem equilibradas, e aí ela fez todos os investimentos que eram necessários, né? Então, o LEAN é isso, a gente tem um auditório de 1.000 assentos,
E neste auditório, na lateral dele, a gente usa para fazer o nosso laboratório de pesquisas e experiências com magnetismo. E por isso mesmo o Leandro ele terminou se tornando uma referência. E muita gente, aqui mais perto, né, muita gente tem o Leandro como referência no cuidado ao idoso. E no Brasil e fora do Brasil, principalmente por conta dos trabalhos do magnetismo. Essa é a instituição onde eu estou e que eu me sinto um privilegiado, né, ter nascido dos meus pais que já deram isso de presente para a gente. É verdade. E como que o senhor ingressou ou conheceu? O senhor já, como o senhor falou, nasceu no lar espírita, né? Seus pais já frequentavam a doutrina. E como que o senhor encontrou, ou o magnetismo encontrou o senhor? Como é que foi esse primeiro contato do senhor com o magnetismo? Uhum. Veja bem, a minha mãe, ela era portadora de uma dor de cabeça crônica que não tinha solução. Na época, a minha mãe, ela consultou praticamente todos os grandes médicos do Brasil. Ela, nessa época, não viajava para fora do Brasil, mas teve um navio aqui dos Estados Unidos, da Hope, era um projeto que havia nos Estados Unidos. Ela foi fazer exames também, na época eram os exames mais sofisticados que tinha, e absolutamente nada e ninguém conseguia fazer aquela dor de cabeça dela parar. Quando vinha a crise, ela ficava totalmente inválida, tinha que se trancar. E eu era ainda muito pequeno, eu deveria ter ali entre 6 e 7 anos de idade, quando um dia eu fiquei apavorado, que eu entrei no quarto, ela estava gritando, segurando a cabeça, e ela dizendo, não, hoje eu vou morrer, de hoje não passa, porque a dor não faz sentido mais, eu acho que eu vou morrer, eu estou morrendo. Aquilo me deu um choque enorme. E ela chegou no desespero, ela sem saber nem o que dizer, porque de repente viu que eu tinha presenciado, ela me chamou e disse, meu filho, bota as suas mãos aqui na minha cabeça. E aí eu pus as minhas mãos na cabeça dela e instintivamente comecei a rezar um Pai Nosso. E quando eu terminei o Pai Nosso, ela simplesmente olhou para mim, sorriu, reclinou a cabeça e adormeceu, e não falou mais nada. E no outro dia, quando ela acordou, ela disse, meu filho, pelo amor de Deus, o que foi que você fez? A minha dor passou. Ah, coincidência, né? Afinal de contas. Ou então, como era mais comum, os bons espíritos vieram e resolveram tudo. Nada mais justo. Até que ela teve uma segunda dor, e aí ela já providenciou de me chamar. E eu fui, agora já nem me confiando tanto, porque eu digo, não, isso foi tudo do mundo espiritual, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, já que ela está pedindo, é para minha mãe, eu fui, repeti tudo, e ela simplesmente agradeceu, deu um cochilo, e quando levantou do cochilo, agora já não foi mais uma noite de sono, foi apenas um cochilo, ela já se levantou totalmente refeita. Então, esse foi o meu primeiro contato com o magnetismo. E logo encaixando a isso, minha mãe tinha uma mediunidade muito peculiar e um jeito também peculiar de ser. Ela via, ouvia, sentia, percebia, mas ela dificilmente ela dava a entender isto. Ela contornava. Em casa, ela falava sempre que não, o irmão falou. E esse o irmão era alguém indefinido, que poderia ser o ou os, ou poderia, o não era necessariamente o mesmo o da vez anterior, era sempre o irmão, era dessa maneira que ela tratava. E ela colocava sempre para a gente que o irmão tinha feito, o irmão tinha dito e o irmão sugeriu. E um dia, então, ela me disse, eu deveria estar talvez com uns 8 anos de idade, ela disse, olha, eu sonhei quando eu me acordei, o irmão apareceu e eu perguntei a ele como era que você fazia para conseguir tirar minha dor. E aí o irmão disse para ela que eu tinha um débito com Allan Kardec. Aí ela disse, você vai ter que pagar esse débito. Eu digo, tá russo, mãe, porque como é que eu vou pagar um negócio que eu não sei, que eu não estou devendo, eu não tenho nenhuma promissória, né? Mais velho, eu fui dizendo isso, né? Aos 8 anos, não, né? Mas um pouco mais velho. Eu não tenho nenhuma promissória com ele não tem firma reconhecida em cartório, então eu não tenho esse débito com ele. Agora, eu tenho esta aptidão, o que é uma outra coisa. Ele disse, mas você vai desenvolver isso. E aí os anos foram passando, e eu ainda como jovem, participava por ocasião da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e eu comecei a elaborar apostilas de cursos e seminários sobre passes e magnetismo. De tal forma que quando eu estava com 15 anos,
eu já era literalmente o responsável por todos os cursos que falavam sobre passes e magnetismo na Federação do Rio Grande do Norte. Só que para preparar esses estudos eu tinha que ler. Como eu gostava de ler, isso não me custava muito. Mas aí eu lia e anotava, e então eu tinha muita base teórica, mas me faltava uma base prática, porque minha mãe não permitia que eu, jovem, magnetizasse, pelo menos de uma forma regular. Quando acontecia de alguém precisar de algo mais forte, que ninguém estava resolvendo, aí ela me chamava. E eu contestava ela, disse, quer dizer que eu só presto em algumas situações, em outras não. Eu disse, não, meu filho, um dia você vai entender, você está no desenvolvimento do seu campo fluídico, mas um dia você ainda vai chegar lá. E aconteceu naturalmente, tudo foi sem nenhuma programação, foi tudo acontecendo no desenrolar da própria vida. E eu fui a cada vez me enfronhando mais e estudando mais, e aí comecei a questionar mais também, que essa era uma outra marca que eu tinha, né? Eu questionava muito, eu disse, não, mas isso aqui eu não concordo. Ah, mas você não concorda, mas você também não sabe fazer. Eu disse, mas um dia eu vou saber, porque eu não concordo com isso. E assim eu cresci, de tal maneira que um dia, na federação ainda, precisou fazer um seminário, e eu queria fazer agora um seminário com qualidade, porque os seminários normalmente era assim, pegava um sábado de tarde e estava feito um seminário de passes. E eu dizia, mas isso não funciona, somente uma tarde, eu leio para danada, eu estudo um tanto enorme, para vocês dizerem que com 2 horas você resolve o problema. Aí eu comecei a preparar uma apostila com todo o material que eu vinha coletando já há muitos anos, né? E essa apostila, ela deu mais de 100 páginas. E eu digo, uma apostila com mais de 100 páginas é um tanto quanto absurda. E um belo dia eu disse, eu vou pegar essa apostila e vou arredondá-la. E o arredondamento da apostila se transformou no livro O Passe. E aí foi, ou seja, eu estou ligado, direto ou indiretamente, ao magnetismo desde a primeira infância, praticamente, né? Ah, muito interessante. Agora, o senhor acha ou consegue identificar que lá na época, quando o senhor deu o primeiro passe na sua mãe, até de forma, né, sem saber, fazendo ali uma oração, e também a gente pode até abordar essa questão da oração, do poder que uma oração tem no trabalho também de magnetizar. Muitas pessoas fazem a oração em casa e não tem nenhum conhecimento do passe, do passe magnético, enfim, do passe em si, da doação de energia. Na visão do senhor, o simples fato da gente orar, a gente, de certa forma, a gente está ali fazendo uma magnetização, e aí, e a mãe do senhor, você acha que nessa época, através da mediunidade dela, que ela já tinha, né, até com essas conversas com os outros, ela, de certa forma, já sabia todo esse potencial que o senhor tinha, e ali surgiu como se fosse uma ponte para poder juntar o senhor à questão do magnetismo e depois virar o que virou, o senhor pesquisador, e até hoje faz esse trabalho. Você consegue linkar alguma coisa? Como se fosse algo assim que sua mãe já sabia, já estava sentindo, e utilizou aquele momento ali para poder fazer esse link, essa ponte entre o senhor e o débito que o senhor tinha com Kardec. É, é tudo aí pelos caminhos do acaso, É como eu disse, isso. né, pelo fato de não ter sido programado, pelo menos conscientemente. Mas a força da oração é algo fantástico, é algo acima de qualquer razão. Muitas vezes as pessoas duvidam da força da oração, dizem, mas eu rezo tanto. Sim, você reza tanto, mas você reza como? Qual é a qualidade da sua oração? Quer dizer, e isso a gente teoriza muito, mas pratica pouco. A gente teoriza muito de que a oração é boa, de que a prece, de que a vibração e tal, mas a gente não põe qualidade nisso. E na hora que você não põe qualidade, tudo isso se prejudica, né? Então, a força da oração é imensa. A outra questão, se minha mãe ela tinha a percepção ou não de que eu iria por este caminho, eu não sei se ela tinha essa percepção clara, mas ela sabia que tinha alguma coisa. Tanto que, na época, absolutamente todo mundo só usava aqui a expressão passe. Ninguém falava magnetismo, menos ela. Ela só falava magnetismo. Ela disse, meu filho, você vai ter que desenvolver o magnetismo. Eu digo, não é o passe? É, mas para você é o magnetismo. Ela era insistente nisso, né? Então, a expressão magnetismo, ela surge para mim de uma forma bem direta e bem definida.
E como eu era, e sempre fui assim, um pouco de discordar de certas coisas que surgem do nada, e não é que eu diga que não existe, mas eu quero saber qual é o caminho que eu tenho para poder experimentar. Então, como vinham essas coisas assim, dessa maneira, e eu questionava mesmo, eu queria saber até isso, por que que era magnetismo nas obras de Allan Kardec e por que que fora delas era só passe. E dentro desse espírito, quando eu escrevi o livro O Passe, eu quis colocar o nome do livro O Magnetismo. E a minha mãe sugeriu, eu disse, não faça isso. E eu disse, mas por que? Não é magnetismo? Ela disse, a questão é que se você colocar o magnetismo, as pessoas não vão entender. E para você atingir as pessoas que precisam realmente conhecer o assunto, você tem que dar o nome que elas conhecem, que é o passe. Eu digo, tá bom, então é por aí. Aí, foi por isso que surgiu o nome, o livro O Passe, e não o Magnetismo. O meu mais recente livro, que já tem até algum tempo de lançado, sobre magnetismo, o título já é Magnetismo Humano. Hoje em dia, praticamente, eu uso muito pouco a expressão passe. Não porque ela não me mereça respeito e consideração, mas é porque muito mais respeito e mais consideração existe na palavra magnetismo. Até porque o magnetismo é quem é a ciência, enquanto que o passe seria ou um ramo ou uma prática desta ciência. Então, eu me refiro preferencialmente ao magnetismo. E até também, por uma questão até da religiosa, da doutrina espírita utilizar muito nas casas a questão do passe, não do magnetismo, né? Pode ser, pode ser dessa forma também. E aí, para o senhor, todos nós temos a capacidade de magnetizar, todos nós somos magnetizadores naturalmente? Todos nós temos. Agora, que uso a gente dá, como é que a gente pode usar? E uma outra questão que normalmente está associada a isso é como desenvolver. Porque ter a possibilidade todo mundo tem. Eu conheci uma pessoa, que eu vou usar aqui uma palavra muito forte, mas é porque na época ela mesma se dizia isso, era uma pessoa idiota. Mas não idiota no sentido de pejorativo, idiota no sentido de que ela não conseguia concatenar as ideias. E ela dizia, não insista comigo, eu sou idiota. E ela dizia idiota exatamente nesse sentido que eu falei. Né? Então, eu não estou desrespeitando, eu estou até preservando uma expressão que era corriqueira à época. E um dia, ela assistindo um seminário meu, que não era nem seminário, na época a gente só chamava tudo de curso mesmo, ela assistia um curso, quase que casualmente, um curso de magnetismo, e ela disse assim, você disse que qualquer pessoa pode ser, mas eu, como idiota que eu sou, eu não consigo. E eu disse, você consegue. Talvez você não vá conseguir ter o entendimento técnico mais aprofundado da ciência. Mas, enquanto magnetismo, você pode até ter muito mais do que eu. E foi interessante porque ela se negou a isso, ela não aceitou o argumento, não aceitou para a própria vida, não aceitou filosoficamente, ela não aceitou enquanto realização pessoal. Até que um dia alguém estava precisando, e segundo as palavras dela, era alguém mais idiota do que ela. E que essa pessoa não tinha quem a atendesse, por quê? Porque as pessoas não atendem os idiotas. Por favor, se alguém está entrando agora, não pense que eu estou usando a palavra idiota no sentido ruim, por favor. Então, a mesma pessoa disse que se dizia idiota, ela disse, olha, eu tive que atender aquela idiota porque ninguém atendia idiota. O idiota, ele só vive para si, porque o mundo não se relaciona. Inclusive, essa pessoa me chamou a atenção para muitos aspectos da vida em relação às pessoas que têm problemas e dificuldades de ordem mental, emocional, a falta de controle, enfim. Essa pessoa, ela teve que usar a vontade que ela tinha para ajudar uma pessoa que ela analisou achando-a pior do que ela. E qual não foi a surpresa que ela deu uma alavancada maravilhosa na pessoa. E eu soube disso porque ela me procurou. Ela disse, Jacó, você estava certo. Mesmo um idiota, uma idiota como eu consigo fazer isso que você chama de magnetismo. Então, eu estou colocando esse exemplo, que é um exemplo extremamente
posso dizer até trágico, né? Mas é um exemplo que mostra que, às vezes, a gente tanto subestima os outros, como nós mesmos nos subestimamos, por um lado. E, por outro lado, às vezes, a gente se supervaloriza a tal ponto que a gente anula as potências que tem. Então, é impressionante como a gente anda, às vezes, trilhando esses extremos. A gente acha, mas quem sou eu? Eu vou fazer um passo em você, eu vou lhe atender, eu não tenho essa capacidade e tal. Isso é subestimar. E outra pessoa diz, olha, eu não entendo, que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e não deu certo. Então é porque a pessoa não merece, ou seja, isso é você estar se sobreestimando. E isso é errado dos dois lados, ou pelo menos é falso nos dois lados. São coisas que a gente pode responder, então, na sua pergunta, exatamente assim. Todo mundo pode desenvolver, mas quase todo mundo não desenvolve. É a mesma coisa, se você me pergunta, qualquer pessoa pode fazer medicina? Qualquer pessoa pode. Só que você vai ter que estudar, vai ter que fazer todo o prévio até chegar na faculdade. Depois, você pode ser médico um dia? Pode, mas tem um caminho. Não é simplesmente dizer, eu nasci, logo eu vou ser médico. Não é mágica, é sequência. Perfeito. Tem até uma pergunta aqui, professor. Aproveitar para colocar aqui para a gente. A pergunta é bem interessante, que eu já até iria emendar já com essa temática também. Tá aqui, ó. A Aline pergunta para a gente. Tem uma dúvida. A energia do magnetismo é a mesma sendo transmitida por um passe no centro, ou no reiki, ou por outro método? Só o caminho que é diferente? Aline, essa pergunta daí, tanto eu poderia dizer assim, sim, a mesma energia. Ficaria bem respondido. Mas se a gente quer fazer, até como foi a proposta do Igor para o nosso estudo de hoje, seja estudando o magnetismo, aí comportaria a gente fazer aqui rápidas considerações. Primeiro, o que se chama normalmente de passe no centro, os centros chamam de passe espiritual. Com isso, eles tiram o braço do magnetizador e põem o braço dos espíritos. E aí eu pergunto, às vezes, essa foi uma pergunta que eu fiz na minha infância. Eu digo, então, para que serve o passista? Para ficar brincando ali? Para ficar fazendo o quê? Já que ele não faz nada. Ele é só um transmissor de energia, então ele não precisa estudar, ele não precisa nada. Ele simplesmente está lá como um bibelô. E isso revoltava muita gente. Porque, a rigor, não é para ser só assim. Porque se fosse para ser só assim, de fato, não tinha necessidade nenhuma de ter alguém operando esses fluidos, essas energias. No reiki, eu não sou reikiano, portanto, eu não tenho autoridade nenhuma para falar, mas das coisas que eu li e que eu até refleti em cima do reiki, a gente tem por base que as energias que são veiculadas, elas simplesmente nos atravessam. Então, elas não são geradas em mim. Então, se eu sou um reikiano, eu transito um fluido. Se eu comparar isto com um passe que é chamado de passe espírita, ou passe de centro, como você colocou, são exatamente a mesma coisa. Porque no chamado passe espiritual, são fluidos que vêm, passam e vão para você. No reiki, no jorei também, tecnicamente, é a mesma coisa. Então, os fluidos vêm e passam. E aí, se todos esses fluidos vêm de algum lugar no espaço, esses fluidos, por definição, teria que receber o nome de que são os mesmos, até porque a gente não teria como qualificar isso, que a gente não tem um acesso, isso não é ponderável para a gente, né? Agora, quando eu coloco que há um magnetizador no meio, mesmo que seja meio a meio, aquilo que a gente chama de passe misto, ou magnetismo misto, onde há uma parte do elemento do magnetizador e uma parte espiritual, ou no outro caso, em que basicamente todo o fluido é do magnetizador, aí a diferença é grande. Porque tudo que vem de fora, até por uma necessidade apropriada, desculpem eu estar tossindo, mas eu estou com uma faringite meio severa. Não, sem problema. Então, essa energia que vem de fora, esses fluidos que vêm de fora, eles precisariam ser de um nível de sutileza muito alto, com a frequência vibrando muito alta. Enquanto que o fluido que é usinado, que é
trabalhado dentro do próprio ser humano para ser exposto, ele é de baixa densidade. Faço aqui uma ressalva, não vão entender alta frequência com baixa frequência, sutileza com densidade, como sendo o que é de alta frequência do que é sutil, isso é puro. E o que é de baixa frequência e que é denso, que isso é impuro. Não, é uma questão de fato vibracional. A nossa constituição por orgânica, ela gira dentro de uma ambiência muito mais densa do que a ambiência psíquica, a ambiência espiritual. Então, nesse aspecto, Aline, há essa diferença que não pode ser desprezada, tá bom? Perfeito, maravilha. E falando sobre esse tema, professor, é engraçado porque eu comecei, a gente estava conversando até nos bastidores ali, eu comecei no Reiki também, né? E no Reiki passa esse ensinamento para a gente, que a energia flui de algum lugar, passa a gente só o canal, né? A gente é só aquela mangueira que faz o direcionamento. Mas eu nunca entendi isso muito bem, porque se o nosso corpo também ele é energia, né? A matéria é uma energia condensada, né? Por que então que a gente não teria capacidade de nós mesmos gerarmos essa energia? Então, assim, foi um ponto de interrogação que surgiu, o que me levou também a fazer as pesquisas de campo. E aí, será que essa questão de não é só uma questão de nomenclatura, de filosofia, para cada um trazer para si, porque assim, a gente tem mania, o ser humano ele tem mania muito de querer privatizar as coisas, né? E as filosofias, elas acabam fazendo muito isso. Então, aí você tem o reiki, você tem o jorei, você tem o passe, você tem isso, tem aquilo. Será que, no fundo, não é só uma questão de sentar todo mundo, vamos dizer dessa forma, e estudar e entender realmente como funciona? Ou será que tem realmente essa diferença grande de uma só energia que flui naturalmente e não tem nenhuma ligação da pessoa que está aplicando, que seria o reiki? Já no magnetismo tem a responsabilidade do magnetizador, que é uma linha que eu vejo muito isso também. Acho que tem que ter a nossa responsabilidade, sim. Por mais que, em alguns momentos, você tenha até uma certa de um auxílio do campo espiritual, mas não pode desprezar a ferramenta que nós somos e a capacidade energética que nós temos também, né? Eu queria também emendar já nessa relação do magnetismo com o ectoplasma. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso também. Ok. Realmente é como você pensa e segue nas suas pesquisas, porque é realmente desconfortável demais, pelo menos para mim seria, como foi, né? Quando eu comecei, eu sabia que eu usinava algumas coisas, mas alguém dizia que era tudo espiritual. Mas eu tinha uma resposta que ninguém me dava, eu tinha uma questão que ninguém me dava resposta. Quando eu magnetizava alguém e que alguém estava precisando de fluidos bem materiais, então a pessoa estava com um câncer ou alguma coisa assim, uma desordem muito grave, no momento em que eu começava a veicular o fluido, a usinar, como eu digo, eu começava a sofrer uma sudorese impressionante. Podia estar o clima que fosse, podia ser ambiente de ar-condicionado, podia ser o que fosse. Acontecia às vezes de num único passe, eu quando terminava, se eu tirasse a camisa e torcesse, pingava. Então eu transpirava absurdamente. E muitas vezes, no passe seguinte, eu poderia fazer os movimentos todos do mundo e não saía uma gota de suor. Então, o que era aquilo? Por que acontecia aquilo? E isso tudo era verificado depois com os próprios pacientes, quais foram as alterações que aconteceram, né? Então, teve coisas extremamente ricas e interessantes nesses aspectos. E graças a Deus, hoje eu agradeço que essa minha sudorese, ela se tornou quase que localizada, inclusive uma coisa muito, muito estranha, só a título de curiosidade. Hoje em dia, quando eu tenho alguma necessidade de fazer uma usinagem potencialmente muito forte, eu tenho sudorese apenas do joelho para baixo, não atinge o corpo. E é curioso isso, porque como é que no seu corpo só uma parte entra nessa frequência, né? Era impressionante, porque naquela época nem tudo era o jeans, que o jeans ele disfarça, né? Então se usava muito calças de cor firme, então eu transpirava e estava lá minhas pernas lá molhadas e o resto do corpo seco, né? Então isso era uma coisa muito curiosa.
por isso é que eu quis também investigar muito, saber por que era, por que não era, por que eu sentia a necessidade de fazer movimentos, outras pessoas diziam que não deveria, mas se eu não fizer, eu sei que a pessoa vai passar mal. Não, mas não é para fazer, aí eu não fazia e a pessoa passava mal. É porque você criou na sua cabeça que a pessoa ia passar mal. Eu digo, não é que eu criei na minha cabeça, mas, bom, mas isso são as discussões que remontaram muito tempo na minha cabeça, até que eu comecei a ter a confirmação dos grandes autores, principalmente os grandes autores. Opa, tivemos um probleminha aí, né? Perdão. Opa, voltou? Voltou. Ok. Tinha cortado o som, foi? Deu uma travada aqui, mas agora normalizou. Ok. Aqui eu estou vendo aqui no meu controle que está tudo perfeito. Tá legal agora. Mas vamos em frente. Aí você falou de ectoplasma. O que é ectoplasma? Quando se cunhou a expressão, queria se referir a um fluido vital denso. Tão denso que ele se tornava visível e tangível. Então, isso era o ectoplasma. E aí depois, com o tempo, se começou a perceber que essa definição, com essa rigidez, ela não era tão precisa, porque havia doação de fluidos e esses fluidos eram, de certa forma, o ectoplasma. Tanto que um estudioso aí de Campinas, São Paulo, Tubino, ele escreveu um livro chamado, um fluido vital chamado ectoplasma, onde ele praticamente ele desmistifica a ideia de que o ectoplasma só existe naquela feição de materialização e que, ao contrário disso, o ectoplasma seria um outro nome que se dá a esses fluidos que nós poderíamos, em primeira instância, dizer os fluidos vitais. Na realidade, o que a gente encontra é que não existe um único padrão de fluido, não existe um único padrão de magnetismo, não existe um único padrão de aplicação, não existe. E muitas vezes você, mesmo tratando o mesmo paciente com a mesma patologia, você percebe que em 2 sessões, às vezes a usinagem do fluido já é totalmente diferente. O que valeria dizer? O ectoplasma é diferente. E tem que ser assim por quê? Porque as necessidades são diferentes. E na hora que tudo muda, há um ajuste também nessas energias. E para o bem da humanidade, eu acho que isso é uma das bondades divinas, a gente ainda não sabe como esse processo ocorre, mas ele ocorre. Como é que você está usinando para uma determinada pessoa e, de repente, você começa a modular um fluido diferente e é exatamente esse fluido diferente que precisa. E isso a gente já pôde comprovar muitas vezes no uso da magnetização da água. Você, às vezes, faz uma mesma magnetização em 3 vasilhas diferentes, e cada uma vasilha é destinada a uma pessoa diferente, com uma problemática diferente. E quando você faz a análise das águas, você vai ver que você tem 3 magnetizações diferentes. Então, se a gente toma o efeito do magnetismo, do fluido, como sendo ectoplasma, seria a gente dizer que existem 3 ectoplasmas diferentes, ou existiu naquela circunstância, como deve existir muitos outros. Perfeito. E emendando essa questão do magnetismo da água, que é uma experiência que todo mundo pode fazer, né? Em casa, para ver o que acontece, se acontece alguma coisa. A questão de você magnetizar uma água. Quando o magnetizador está magnetizando ali, ele coloca uma intenção daqueles fluidos. Como é que funciona essa dinâmica de você magnetizar a água para alguém? Rola a intenção do magnetizador para o paciente ali, para quem vai ingerir essa água, ou simplesmente ele faz a usinagem, que eu gostei dessa palavra também, da usinagem, muito boa, muito bacana, ou ele simplesmente faz essa usinagem para a água, desejando, sei lá, as melhores coisas, as melhores energias. Como é que funciona essa relação do magnetizador com a água para a pessoa dedicada diretamente? Olha, me permita lembrar um livro que eu li faz muito tempo, e eu não vou me lembrar o nome do autor, um autor norte-americano, que ele era religioso presbiteriano quando jovem. Quando ele foi para fazer a faculdade de medicina, teve que ficar lá interno na faculdade, né, nos colégios, como era muito comum lá nos Estados Unidos, e lá ele se afasta das religiões. Se torna um médico, e um médico com uma boa repercussão,
Até que um dia ele começou a sentir falta de alguma coisa. E no meio daquela falta de alguma coisa, ele resolveu se lembrar do Pai Nosso. E aí começou a rezar um Pai Nosso bem calmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quando ele disse isso, seja feita a vossa vontade, ele engasgou aí. Ele disse, mas espera lá, como é que eu vou pedir para ser feita a vontade dele se eu nem sei qual é a vontade? E aí a vida dele muda a partir desse momento, de qual é a vontade. E olha que coisa curiosa, ele pegou aquilo para fazer uma pesquisa em hospitais, para saber, primeiro, se alguém rezando se faz bem ou se não faz bem. Primeiro ponto. Então, ele selecionou 2 alas do hospital e colocou pessoas para rezar para as pessoas que estavam numa ala e a outra ala ficou sem oração. E aí ele teve uma de praticamente 70% de aproveitamento para aqueles que oravam, e ficava ali algo em torno de 30% ou menos para o que não tinha recebido oração objetiva. E aí, lógico, ele faz a consideração, não, mas deve ter alguém que orava também, tem outras situações que fogem da pesquisa, mas que interagem da mesma forma. E aí depois ele fez uma segunda, não só uma segunda, na segunda da maneira só como eu estou colocando, ele fez uma segunda experiência que era, eu vou separar agora pacientes que têm câncer de útero. E vocês vão rezar agora sim. Vocês, e selecionava o grupo, vocês vão rezar para essas pessoas ficarem boas e curadas do câncer de útero. E selecionou outros pacientes com câncer de útero e disse para aqueles magnetistas, para aquelas pessoas que estavam em oração, vocês vão orar para aquelas pessoas ficarem boas, ou seja feita a vontade de Deus. Então, para eu quero que você fique boa daquilo que eu estou dizendo que é para você ficar bom. E para o outro, não, eu quero apenas que você fique bom. E aí foi quando ele teve o segundo grande choque, que aqueles a quem se rezava de forma não direcional, ou seja, não local, o resultado era mais positivo do que aqueles a quem você dirigia de forma pontual. Então, pegando esse exemplo aí, desculpe se ficou muito longo para chegar na sua questão. Não, pode ficar à vontade. A gente pode tirar algumas deduções de que, muitas vezes, a nossa vontade ela não se submete à vontade do divino. Ou seja, a gente quer saber mais, a gente quer mais, a minha imperiosidade tem que ser maior. Quando isso prevalece, e essa é a grande ilação que se tira daquela pesquisa, eu estou indo contra uma estrutura que eu não sei qual é. Eu não sei qual é a estrutura que está regendo a pessoa ter adquirido determinada patologia. Mas na hora que eu digo assim, eu quero que você fique bem, que você esteja em harmonia, eu estou convidando não mais a doença, eu estou convidando o todo a entrar agora num novo estágio de relação. E isto é extremamente viável. Então, se você vai... Pessoal, eu não magnetizo água de ninguém para ficar boa de tal ou qual doença. Todo magnetismo que eu faço é para a pessoa ficar bem. Que esta água faça o bem que você merece e precisa. E normalmente tem acontecido assim, depoimentos infinitos, né, de pessoas que dizem, nossa, a minha água tomou gosto, tomou cheiro de remédio, a minha água não tinha, parecia que eu estava tomando uma nuvem, não tinha gosto nem de água, mas os resultados. Então, são situações que às vezes é difícil a gente colocar na cabeça nossa, que, apesar de que essa palavra é quase um palavrão para muita gente, nós, seres humanos deste século, e já desde uns 2 séculos para cá, nós somos extremamente pragmáticos. A gente abre a cabeça para aceitar o místico inapreensível, o místico abstrato. Mas na hora que a gente faz uma convergência para algo que você tem que, vamos refletir junto, aí o negócio fecha, porque não entra, a gente bloqueia, é impressionante. E aí fica difícil, às vezes, da gente dizer.
Eu traduzo, falando de água magnetizada, uma expressão de Allan Kardec, que ele diz assim: a magnetização da água, quem faz é o homem. Muitas vezes, algumas vezes, muitas não, algumas vezes auxiliado por um espírito. Algumas vezes. E o que a gente ouve na prática? Que o homem não faz, quem faz são os espíritos, quem faz é Deus, quem faz é o espaço, sabe? Isso ou faz você refletir e avaliar, e aí poder até fazer análise mesmo, comparativa, ponderada, ou então você vai ficar no, peraí, eu vou ter que acreditar ou em A ou em B. E isso não é uma opção muito boa. Afinal de contas, a vida não é um jogo de futebol em que você escolhe um time apenas porque você gosta do time, mesmo sem lógica, né? É tanto que é uma coisa tão... Só para fechar esse exemplo, às vezes você é fã de um time e porque o seu time tem aquele grande jogador, você é fã do jogador, mas aí o jogador vai embora para outro time e você fica com ódio do jogador. Quer dizer, é uma coisa tão irracional que não faz sentido. E quantas vezes a gente tem feito isso com essas coisas sérias, como o estudo do magnetismo, o estudo do reiki, no meio espírita, né? Você falou da Ana ali lá no começo, enquanto a gente estava batendo um papo. A Ana deve ter sofrido. Um dia eu conversei com ela, ela me disse assim por alto, acusações e perseguições, porque não, porque eu sou apômetra. É o quê? Ah, Deus o livre. Outra vez, se você se encontra com alguém que quer dar umbanda, meu Deus do céu, isso é uma coisa... Não tem isso. Meu Jesus, a gente vai chegar em que século, em que milênio, para poder um dia a gente entender que a vida não vai necessariamente por essa trilha. A trilha é diferente. É verdade. E eu fiz essa pergunta para o senhor, justamente, o senhor já até começou a responder, que é essa superficialidade das coisas hoje em dia, né? A gente estava conversando até nos bastidores que hoje em dia a gente tem uma capacidade tão grande de adquirir conhecimento, seja ele do mais variável possível. Hoje a gente tem conhecimento nas palmas das nossas mãos, ali 100% online, né? A gente está o tempo todo ali, está acontecendo, a gente tem esse acesso. Mas, por outro lado, a gente faz o movimento de não adquirir, não absorver esse conhecimento todo que a gente tem. A gente tem uma potencialidade tão grande de aprender hoje em dia, de pesquisar, coisa que lá atrás era muito difícil, né? Você ter acesso à informação. E hoje, quanto mais acesso à informação a gente tem, mais preguiçoso a gente vai ficando. Porque aí já cresce também aquele outro movimento da praticidade, de você chegar no Google e pesquisar, né, uma doença, uma dificuldade que você tenha, e trazendo também para esse campo espiritual, do trabalho mediúnico em si, também rola muito isso, voltado também para as questões místicas, que você aprende daquela forma, não pesquisa, não se aprofunda, aceita aquilo como uma verdade, carimba aquilo ali sendo como uma verdade, e os trabalhos hoje em dia eles vão ficando cada vez mais superficiais, com pouco conhecimento, pouco aprofundamento, quando na verdade deveria ser o contrário, pela quantidade de informação que a gente pode ter, né? É verdade. Quando eu comecei a estudar magnetismo, pelo fato de ter tido uma mãe que já era espírita, e a minha mãe ela tinha em casa a revista Espírita, e, sobretudo, antes da revista Espírita, ela tinha uma coleção encadernada da chamada revista Reformador, que é publicada, não sei se ainda é publicada pela Federação Espírita Brasileira. E como eu disse lá no início, eu tinha o hábito da leitura, eu gostava da leitura, então eu peguei aquelas revistas Reformador e fui olhando. E, de repente, eu acho que do ano de 1955, 54, não sei, tinha lá um artigo chamado Magnetismo Espiritual, de um autor que eu achei engraçado o nome dele, Micaelos. E eu comecei a ler aquilo. E aí o que foi que eu observei? Né? A cada mês saía um artigo continuado, então não foi só um artigo, aquilo veio, e ali eu me encontro com vários magnetizadores clássicos. E eu queria saber onde era que estavam essas obras, simplesmente não existiam em português. O autor tinha conhecimento do francês, lia os originais e eu não sei como nem onde, mas provavelmente dentro da própria FEB, que ela tinha e tem esses livros na sua biblioteca, e eu toda, porque eu queria ter acesso àquilo.
E aí, qual não é minha surpresa, anos depois, a própria FEB lança Magnetismo Espiritual como sendo um livro extremamente honesto, muito rico, a despeito de que algumas coisas ali a gente percebe que foram evitadas de ser comentadas, mas isso não diminuiu em nada o valor daquele livro. E o magnetismo espiritual, ele ficou ali ecoando dentro de mim, tanto porque ele falava de técnicas, mas também porque ele ensejava de que tinha outros livros que a gente precisava conhecer. Então, eu lia muito pedaços que alguém citava, de que um dia viu e alguém soube que outro falou. Então, era uma leitura assim muito complicada, mas a gente lia. Até que a gente hoje, né, inclusive eu digo isso com alegria enorme no coração, a gente conseguiu já publicar alguns livros clássicos, talvez os maiores clássicos do magnetismo em português, porque até em números redondos, até há 14 anos, não tinha nada de literatura clássica de magnetismo em português, isso era um absurdo. Então, hoje a gente tem Deleuze, temos Barão de Poté, temos Charles Lafontaine, temos o Marquês de Puységuy, todo esse povo traduzido. Mas o que acontece? As pessoas não leem. Eu digo porque muita gente até comprou. A venda desses livros foi até razoavelmente boa, mas os livros estão em prateleiras e não funciona. Livro em prateleira não dá resultado de progresso nem mental nem emocional para ninguém. Eu, particularmente, tive a vantagem de, primeiro, ler os livros, depois fazer revisão, depois descobrir quais são as notas que seriam interessantes colocar. Então, eu conheço esses livros todos hoje assim com bastante intimidade, fora outros que estão traduzidos e que ainda não foram publicados. Isso eu estou falando só dos que nós temos aqui, né? Mas eu lamento demais, assim como você está colocando, como nós demoramos a querer de fato estudar, a querer e buscar esse saber. Né? Brinque não, os livros de Deleuze há números redondos, há 180 anos. Há 180 anos. Quase todos os tipos de dores do corpo humano. Há 180 anos. E aí a gente diz, meu Deus, e o que a gente faz? Então, quando alguém tem uma dor, como é que a gente tira essa dor? A gente não sabe nem onde é que tem. O sonambulismo já vem desde Mesmer, e o Marquês de Puységuy se torna o pai do sonambulismo, porque o Mesmer não queria divulgar isso, mas o Marquês de Puységuy pega aquilo para valer. E aí, quando a gente lê com cuidado tanto La Fontaine quanto Deleuze, a gente vai ver que La Fontaine e Deleuze são verdadeiros encantados em cima do sonambulismo. Então, é um negócio impressionante, é de uma riqueza. E hoje eu vivo essa luta, né? Porque há muitos anos eu venho lutando com o magnetismo e o caminhar é muito, muito pedregoso, é muito difícil. E eu me pergunto hoje, por que eu mesmo, Jacó, por que eu demorei tanto a querer entrar de vez no caminho do sonambulismo? Porque o sonambulismo foi quem abriu as portas para o hipnotismo, foi quem abriu as portas para a psicanálise, foi quem abriu as portas para o conhecimento da alma de verdade, literalmente falando. E a gente pegou tudo isso aí e deixou dormindo. Por exemplo, chegou agora a apometria. O que é a apometria? A apometria é uma particularidade de alguém que está experimentando o sonambulismo. Quando a gente pergunta assim, as pessoas que fazem as chamadas viagens astrais, está dentro do sonambulismo. Se você fala das experiências de quase morte, estão lá dentro do sonambulismo. E aí, se você fala de catalepsia, letargia, êxtase, dupla vista, está tudo lá dentro do sonambulismo. Meu Deus, e o que a gente está fazendo? A gente está dormindo com isso. É incrível. Verdade. O senhor já até tocou no ponto do sonambulismo, a gente pode até aprofundar mais um pouco, que o próprio Kardec ele falava, né, que o sonambulismo é o mais perfeito instrumento para sondar a alma. Né? E como a gente não aproveita esse mecanismo? Né? Como é que o senhor faz essa ligação, a importância do sonambulismo? Qual realmente a importância que a gente pode aproveitar do sonambulismo para essas questões de investigação da alma, do ser integral?
Teve uma pequena falha aí na sua fala e eu fiquei sem entender como foi a sua pergunta. A importância do sonambulismo, na visão do senhor, o quanto a gente falta a enxergar o sonambulismo como algo para investigativo mesmo, que o Kardec falava, que é uma grande ferramenta para a gente sondar a alma humana. Qual a importância que o senhor vê, ou, na verdade, a falta de importância que a gente dá realmente para o sonambulismo? O que o sonambulismo pode mostrar para a gente e acrescentar, hoje em dia, na nossa medicina também, né? Uhum. Olha, sobretudo, Igor, acontece 2 fatores fortes aí. O medo que se criou em cima disso. Se criou um pânico, não foi nem um medo, se criou um pânico em cima do sonambulismo. E depois houve uma falha na origem. Grandes magnetizadores, quando viram que com o sonambulismo poderiam fazer espetáculos e não perceberam que fazer espetáculo com sonambulismo dava errado, isso fez com que surgisse a descrença do sonambulismo. Então, a gente tem um erro grave histórico e depois temos um erro que foi perpetuado pelo medo. Então, as pessoas têm medo de que você entrar num estado sonambúlico não voltar, tem medo de não saber controlar. Teve muitos casos de pessoas que entraram em sonambulismo e depois passaram por sequelas por conta exatamente da pessoa que tinha induzido não saber resolver. E ainda por cima teve a clássica confusão que se faz com o sonambulismo fisiológico e o sonambulismo magnético. O sonambulismo magnético, quando a gente fala hoje, passes transversais, longitudinais, imposição de mãos, circulares, sopro, essas técnicas todas, elas foram orientadas em processos sonambúlicos. Foram as experiências sonambúlicas que ensinaram essas técnicas básicas de magnetismo. Então, por que não estudar o sonambulismo? Com o sonambulismo, investigar coisas que, e aí eu uso muito, e isso é necessário que seja colocado, que o sonambulismo ele é atemporal e não local. O que isso quer dizer? Você pode sondar tanto o que está para trás como o que está para frente. Você tem uma possibilidade imensa. E, normalmente, a gente fica em dúvida quanto à possibilidade de ir para frente. Marquês de Seguir, o grande primeiro sonâmbulo que ele teve era um camponês que não sabia sequer escrever o nome. E este camponês, chamado Victor, ele dizia o que tinha, quando teria uma nova crise e quanto tempo duraria a nova crise. Mas isso não foi uma única nem 2 vezes. Então ele dizia, no dia 12 de setembro, a tantas horas eu vou entrar em crise. E aí, enquanto isso com o Victor cresceu essa informação, muita gente vem logo dizer, não, isso é autossugestão, ele está se induzindo, então ele induzido, ele entra no processo. Aí chega num dado momento em que o Victor começa a dizer isso em relação a pacientes que ele sequer via nem sabia quem era. Então, por exemplo, eu não sei quem é Igor Ventura, nunca o vi, não sei nem onde é que ele está, mas de alguma forma me foi pedido para entrar em relação com o Victor. E eu digo, olha, esse rapaz aí, ele hoje está tendo um surto disso, e se fizer desse jeito, ele fica bom, mas por conta do problema, daqui a mais 7 dias, a tantas horas, ele vai ter um novo surto. Só que eu não sei quem é Igor, não sei onde ele está, não sei de nada. E nem o Igor está sabendo de nada do que está acontecendo aqui. Então, enquanto eu fazia uma previsão em cima de mim mesmo, o seu estava me autoinduzindo, ele poderia ter um peso. Mas na hora que eu estou fazendo isso com alguém que não se tem relação, é outra coisa. E aí, o exemplo, aí já não mais com o Victor, né, os exemplos da história do sonambulismo, chegaram a um ponto tal que aí quebra qualquer argumento. É você quando consegue prever o que vai acontecer com um animal, porque aí você já não tem mais essa relação de indução de nada. Então, um determinado animal, eu prevejo que você na sua casa, então vamos lá, eu fui na casa do Igor, o Igor tem um cachorro, e eu vi que o cachorro dele daqui a 2 dias vai ter um surto. E aí, como é que pode acontecer
se ninguém sabe de nada, daqui a 2 dias o cachorro surta. Então, isso tudo para a gente só ter um destaque do quanto importante é o estudo de sonambulismo. Mas a gente desistiu disso. E a gente está pagando o preço da ignorância por não querer fazer isso. É verdade, bem interessante. E o senhor acredita que essa questão do sonambulismo, ela tem como ganhar força novamente? Tem pessoas que fazem esse... Eu sei que o senhor, né, faz muita... Eu acompanho muitas lives do senhor, né? Depois o senhor pode até fazer também, falar aqui os dias que você faz, lá no Lean, que é transmitido aqui pela internet também, né? Todo mundo pode acompanhar de forma gratuita. Mas eu vejo que o senhor aborda muito essa questão, mas o senhor percebe que, assim, é quase que uma remada solitária para tentar reviver esses assuntos, essa importância desses assuntos, ou você consegue, no futuro, vislumbrar algo que possa realmente voltar com força, e realmente as pessoas se dedicarem à importância do estudo do sonambulismo? É a história, Igor, tá sendo começado, né? Não sou eu que estou começando. Tem um amigo aqui em Aracaju, que já há mais de 10 anos, ele é praticamente o pesquisador solitário no Brasil, Adilson. Ele tem mais de 10 anos que ele experimenta na prática o sonambulismo e é a pessoa que eu conheço no Brasil que tem ainda a maior bagagem. Só que o Adilson, ele só consegue se pronunciar sobre o assunto normalmente em meios muito pequenos, no meio espírita, e todo mundo fica assim, mas que coisa interessante, que coisa legal, muito bacana. Quando ele vai embora também, porque as pessoas não se acham com relação para poder levar isso adiante. Eu estou fazendo agora o caminho inverso, eu estou tocando no assunto, estou trazendo e vou trazer muitas literaturas que são grande parte dessa literatura é desconhecida no Brasil, e eu estou fazendo uma investigação bem aberta mesmo, e para trazer. Tanto que você deve ter ouvido na última palestra que eu falei sobre sonambulismo, que eu estou começando sábado agora, dia 20, eu estou começando um seminário, que são 4 sábados, né, sempre das 5 às 7 da noite, e eu estou sempre... e esse seminário vai ser exatamente uma forma de uma abordagem que não só vai dizer a parte básica do sonambulismo, mas abrir espaço para quem queira, de fato, conhecer. Eu sinto que é uma pedra ainda muito grande e a minha alavanca está muito pequena para remover essa pedra. Mas tem que fazer alguma coisa, senão eu vou esperar eu voltar noutra encarnação? Não, é melhor a gente já começar a fazer agora, né? É isso. Só para você colocou aí, eu vi o site jacomelo.com. De lá a pessoa tem o link, se quiser conhecer o que vai ser abordado no seminário. E se quiser já entrar direto no link do seminário, é sonambulismo.com, não tem BR. Entrando em sonambulismo.com, aí você já vê tudo, e se quiser se inscrever, até porque até amanhã, quarta-feira, ainda tem um último lote que está com 33% de desconto, tá? Desculpa fazer esse merchandising, mas porque como é agora e o assunto é de fato muito relevante, eu acho que o público deveria saber disso. É importante, sim. A gente está caminhando para 1 hora já de live, professor. A gente vai começar a entrar agora na reta final, até para não ocupar muito tempo do senhor. Então, quem quiser fazer perguntas, né, já vai colocando no chat aí. E voltando lá para a questão do magnetismo, a gente falou muito da questão dos magnetizadores, né? De não se aprofundar muito, de ser aquela coisa muito superficial. Por outro lado também, essa superficialidade eu acredito que aconteça para o lado do magnetizado também. A pessoa que vai buscar uma ajuda através do magnetismo, através do passe, enfim. E qual é a relação do magnetismo com a medicina? Até que ponto o magnetismo ele pode avançar no sentido de curar uma pessoa, ou ele é um tratamento que é feito paralelo ao trabalho medicinal? Como é que o senhor enxerga essa? Porque, querendo ou não, ainda há esse pequeno embate, entre aspas, entre a medicina, a ciência e a espiritualidade, né? Como é que o senhor enxerga o papel do magnetismo no campo da ciência? Quando a gente lê todos esses livros clássicos que eu falei, todos, sem exceção, inclusive o próprio Mesmer,
eles falavam que era extremamente fundamental a ligação do magnetismo com a medicina. E, por exemplo, o Barão de Poté, ele praticamente brigava porque a medicina não queria. O Charles Lafontaine, quando ele fazia as sessões públicas dele, ele só curava alguém se esse alguém fosse acompanhado do médico dele, do médico do paciente. E isso ele fazia em cidades onde ele nunca tinha ido, portanto, eliminava praticamente a zero a possibilidade de fraude. E o Deleuze diz textualmente várias vezes que a medicina é fundamental para poder dar apoio. Tanto que ele diz, olha, então o magnetizador faz assim e depois, se tiver sonambulismo, o sonambulismo diz qual é a posologia ou a indicação para que o médico avalie ou não. Então, era muito comum trabalhar com associação com a medicina. Como a gente, quando eu digo a gente, eu digo as pessoas que estão ligadas a essas metodologias de curas não consideradas acadêmicas ou consideradas não acadêmicas, como nós deixamos isso tudo de lado, a gente não tem a quem culpar. Então, teve muita perseguição a Mesmer. Mesmer só não sofreu mais porque ele era médico. Mas os outros que não eram médicos sofreram muito, muito pesadamente. Mas, como todos esses grandes magnetizadores, eles tinham potenciais magnéticos muito fortes, eles venciam pelo convencimento do fato. Então, eles demonstravam os fenômenos. Isso tinha muita força. Hoje, o que é que a gente acredita? Não, a gente acredita que se você tiver merecimento, você vai ficar bom. Eu rebato muito essa questão do merecimento, porque se eu sou filho de Deus, eu tenho merecimento. E se eu sou e todo mundo é, então todo mundo tem merecimento. Então a questão não é de merecimento, a não ser que eu qualifique de outra forma. Eu não tenho o merecimento de ter encontrado um bom curador. Porque que eu mereço ficar bom, eu mereço. E se eu não devo ficar bom, as coisas têm que naturalmente me mostrar esse caminho, como é em tudo na vida, né? Você está num emprego, você está numa faculdade, você está num relacionamento, qualquer dessas coisas. Quando algo não está funcionando, já está lhe dizendo que não é uma questão de que você mereça ou não, aquilo não vai para frente. Então, a mesma coisa poderia e deveria ser de nós em relação ao magnetismo. O magnetismo ele não vem para medir o merecimento de quem quer que seja. Ele vem para ser útil. E se não é, ou é porque eu não sei fazer, ou é porque o outro também não se ajuda, que também tem essa verdade. E, por fim, eu não me interesso em aprender. Porque muitas pessoas, como você disse lá no início, muitas pessoas querem receitas prontas, e receitas prontas não existem nem na medicina, muito menos no magnetismo. Porque quando você conversa com um médico que tem os pés no chão e a cabeça em cima do pescoço, ele não passa a mesma receita para todos os doentes da mesma doença. Ele escuta cada paciente e faz a adequação de cada remédio para cada paciente. Porque cada um de nós reagimos fisiologicamente diferente e não poderia ser de outro jeito. Perfeito, maravilha. E para dar um recado para o pessoal que gosta desse tema, que quer se virar um magnetizador de verdade, qual o caminho que o senhor indicaria para aquelas pessoas hoje começarem a realmente estudar, a se aprofundar, né, no estudo verdadeiro e bacana? Qual o caminho que a pessoa pode trilhar, né, para ela realmente se tornar um bom magnetizador? O que um bom magnetizador ele precisa ter? Além do conhecimento, claro. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que ter é cabeça aberta. Tem que ter cabeça aberta, porque a gente encontra pressão. E eu estou dizendo isso, apesar de que a minha vivência é muito maior no meio espírita, mas nos meus seminários que eu faço aqui e faço fora do Brasil, vem gente de todo tipo de ideias religiosas ou não. E praticamente o problema é sempre o mesmo. Lá na minha igreja, lá no meu consultório, lá no meu ambiente profissional, lá não querem que eu faça, não querem que eu haja desse jeito, não querem, e aí a gente se contém. E se contém de uma forma negativa, porque se você
motivar com o que eles estão querendo ou deixam de querer fazer. O estudo, ele esclarece isso. Eu tenho uma sugestão bibliográfica bem objetiva. Se você é espírita, leia um livro meu chamado Reavaliando Verdades Distorcidas. Por quê? Porque esse livro é fundamentado essencialmente nas obras do senhor Allan Kardec. Então, não adianta no centro espírita dizer que pode ou que não pode, que deve ou que não deve. Não, ali quem está dizendo é Allan Kardec e os espíritos se comunicaram por ele. Então, primeira coisa é esse livro, se você é espírita. Se você não é espírita, e você só tem noções muito elementares ou praticamente nenhuma, eu tenho um livro chamado Cure-se e Cure pelos Passes. Cure-se e Cure pelos Passes. É um livro feito de perguntas e respostas. E essas perguntas, elas foram feitas nos vários seminários. Na realidade, quando eu escrevi esse livro, eu tinha 11 anos de coleta de perguntas de seminários que eu fazia. E esse livro é exatamente junção dessas perguntas, todas elas colocadas dentro de uma ordem sequencial. É um livro que tira dúvidas de basicamente tudo que você pode imaginar na parte prática. Essas pessoas vão dizer, mas isso não é para os espíritas? Não. Apesar de que o livro foi publicado na ótica espírita, todo o tratamento técnico que tem no livro, ele é para qualquer um, inclusive tem muitos profissionais da área que não têm nenhuma ligação com nenhuma religião e utilizam aquilo da mesma maneira e de uma forma muito feliz. E se quiser ir para um livro clássico, eu sugiro Instruções Práticas do Magnetismo do senhor Deleuze. O Deleuze, nesse livro, ele ensina sonambulismo, mas, sobretudo, ele ensina a tirar as dores. E é um livro primoroso. Maravilha. E, professor, são quantos livros publicados até hoje? Veja bem, eu escrevi 13, mas quando junta os livros que eu tenho feito edição e revisão, está chegando a 20. Né? Tem muitos livros. E todos esses livros pode encontrar no site do senhor, né? jacomelo.com. É só entrar em jacomelo.com que lá tem o caminho das pedras. Maravilha. Chegou mais uma perguntinha aqui, professor, para a gente poder encerrar nosso bate-papo. Até interessante, ó. Aline novamente. Os animais possuem magnetismo? Eles podem transmitir benefícios aos humanos por esse meio? Olha, lógico que, Aline, os animais, eles não têm a razão que nós temos, né? Então, eles não vão assim, o meu cachorro, hoje ele vai me aplicar um passe. Não vai acontecer desse jeito. Mas não precisa ir muito longe, não. Se a gente navega hoje na internet, a gente vai encontrar aí muitos animais curando os seus donos de uma forma espetacular, tanto animais pequenos como animais grandes, né? Quando se diz assim, as experiências que se tem hoje com pessoas com dificuldades de movimentação, andar sobre cavalos, isso melhora muito, é por conta da postura de movimento do cavalo. Não, tem muito ali do próprio ambiente fluídico do animal versus o ambiente fluídico do paciente. Há sim uma permuta, onde há vida, há magnetismo. Por isso é que se você pergunta, uma planta tem magnetismo? Tem também. Eu ia perguntar isso justamente agora. Também faz esse mesmo efeito, né? Tem a troca energética ali, né? Que acontece. Então. Muito bacana. Professor, para encerrar, uma pergunta aqui que eu só estou guardando para o senhor. Na verdade, desde que eu comecei a assistir o senhor, eu sou doido para fazer essa pergunta para o senhor. O amor está no lar? Está. Se não estiver, o lar não existe. O lar só existe com amor. Porque sem amor, como é que a gente vai? Porque não me diga que qualquer pessoa que não tem problemas dentro de casa, no lar é que não deve ter problemas. Dentro de casa é comum. A gente, eu não gostaria desse móvel aqui, você sujou aqui, você... Sim, isso é problema da casa. O problema do lar são os problemas do coração, do respeito, do diálogo, né? E dos momentos de afago, de carinho, de boa vida, né? Maravilha, perfeito. Professor, então eu queria te agradecer imensamente por participar aqui
Por mim, eu ficava aqui a noite toda, acho que tem muito conhecimento para a gente aprender, eu só tenho muita coisa para compartilhar para a gente, mas essa 1h10 passou assim voando, e eu queria deixar agora o espaço aberto para o senhor falar o que o senhor quiser divulgar alguma coisa, dar uma mensagem, pode ficar à vontade agora, tá bom? Bom, Igor, obrigado. Foi também um prazer enorme participar aqui. A minha mensagem é sempre a mesma. Estudemos e depois de estudar bastante, apliquemos. Não tenhamos medo. Para se fazer o bem, a gente não pode ter medo. A gente faz tanta coisa errada sem medo nenhum. Por que a gente não faz o bem? Então, a gente tem que fazer o bem mesmo que erre. É melhor você errar fazendo o bem do que você ver que a coisa poderia ter mudado e você não fez. Então, estudar é para isso. Estudar não é para acumular conhecimento. Estudar é para pôr em prática. Façamos isso. O magnetismo tem muito, muito a nos oferecer. Muito mais do que o que a gente imagina. Eu já estou há 55 anos trabalhando consistentemente com magnetismo. É muito tempo. E quando eu olho para trás, eu disse, meu Deus, como eu perco tempo na minha vida, eu já poderia ter aproveitado muito mais. Eu poderia ter lido mais, poderia ter feito mais. Então, essa sensação é a única coisa desagradável que fica na minha vida, é que a gente pode fazer um pouco mais. E se você tem condições de ler, se você não tem condições de ler, hoje em dia, tem podcast, tem lives, tem tudo. Só nesse meu canal aí, o jacomelo.com, você tem palestras aí aos montes, você vai passar um tempo infinito assistindo coisas. Então, não perca tempo, não. A vida tem coisas boas e é para ser aproveitado. Maravilha. E, professor, falando dessa questão da palestra também, quais são os dias que o senhor faz as lives aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook e também no YouTube, né? É toda segunda, quarta? Quais são os dias para as pessoas poderem participar? Às segundas-feiras, às 7h30 da noite, eu tenho uma live que tem o nome desse nosso encontro de hoje, Estudando o Magnetismo. Então, toda segunda-feira, às 7h30 da noite. É 1 hora só, 7h30 às 8h30. Mas quartas-feiras de manhã, às 8h30 da manhã, eu tenho uma mini palestra que dura ali, no máximo, estourando meia hora entre a palestra e a vibração que a gente faz. São as mini palestras nas quartas-feiras. Nos domingos à tarde, muitas vezes eu estou a partir das 16 horas, que a gente chama Domingueira do Leão. Esses são os dias que eu tenho bem definidos. Fora disso, na maioria das vezes, os meus seminários são aos sábados, sempre das 5 às 7 da noite, 5 da tarde às 7 da noite. E fora disso, quase todo dia, em algum canal, conversando com algum amigo, alguma coisa. É isso. Maravilha. E esse quarta-feira acontece lá no Leão também, não é? É lá ao vivo, é híbrido. Não é? É ao vivo. Bacana. Então, professor, eu queria te agradecer mais uma vez aqui pela presença, esse espaço que o senhor arrumou para a gente aqui, foi muito bacana, aprendemos bastante, tem bastante conteúdo para vocês também estudarem o professor, acessem o site do professor jacomelo.com, lá tem todos o caminho das pedras, tanto para as redes sociais dele, para os livros, para todo o trabalho que ele faz, inclusive do Leandro também, quem quiser conhecer. Pode ajudar o Leandro também, professor? Ele é aberto para Pode. receber? Entrando lá, também tem todos os dados do Leandro, tem tudo lá. Tem tudo certinho, né? Tudo certinho. Então tá certo. Professor, eu vou pedir só para o senhor aguardar nos bastidores um pouquinho, enquanto eu me despeço aqui da galera, e já te chamo Ok, novamente, tá bom? Obrigado, grande tá? abraço para todo mundo. Valeu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu fiquei muito feliz em trazer o professor aqui. Não imaginava que eu conseguiria trazer ele tão rápido assim, porque ele é uma pessoa que está sempre muito corrida, muitas atividades, mas ele, com toda a bondade dele, ele aceitou esse nosso convite para trazer um pouco dos conhecimentos que são bastantes. Então, passem a seguir o professor. Ele faz trabalhos diários, gratuitos para todo mundo. Ele é aberto para todo mundo poder assistir. Então, não tem essa desculpa. Ah, não tenho dinheiro para comprar um livro. Ah, não tenho dinheiro para participar de um seminário. Não importa. Ele faz os trabalhos semanalmente lá no Instagram. É aberto para todo mundo assistir. É Instagram, Facebook, YouTube, presencial lá no Leão. Então, assim, não tem desculpa. Só não estuda realmente quem não quer. Tá certo? Acesse lá o site do professorjacomelo.com, passe a seguir, conheça o trabalho deles. E é isso que ele falou, a gente precisa estudar, a gente precisa se desenvolver, parar com essa coisa imediata. A gente vive num século que a informação está o tempo todo
para a gente de bandeja, e a gente não absorve da forma como deveria absorver, não utiliza isso de forma adequada. É muito imediatismo, muita receita pronta. Então vamos se aprofundar, seja a temática que você gostar, isso é para aplicar para a vida. Vamos aprofundar o conhecimento na nossa vida, que é super importante. Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado a todo mundo que participou aqui no chat ao vivo. Para você que também está assistindo gravado, se quiser deixar uma pergunta para o professor, deixa aqui nos comentários que a gente tenta trazer a resposta futuramente, tá certo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado e até um próximo episódio aqui no nosso Solo Podcast. Paz e luz. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.